que foram tratados presidida nesse pelo senhor governo. deputado Henrique Arantes, secretariada pelos parlamentares Amauri, doutor Antônio. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado doutor Antônio para fazer a leitura da ata do trecho da Bíblia Sagrada. Isso feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 4 sessões anteriores que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. No expediente constou a leitura dos processos 2022-01-0861 e 2022-01-0862, oriundos da Governadoria do Estado de Goiás. E de ofício, resposta aos parlamentares Alisson Lima, Lucas Calil e Coronel Dailton. Na fase de apresentação de matéria, usaram as palavras dos senhores deputados Coronel Dailton, apresentando requerimento 938, Max Menezes, requerimentos 939, 942, Antônio Gomide, requerimento 943, Amauri Ribeiro, projeto apresentado de resolução da autoria da senhora deputada Leda Borges, e devolvendo à mesa os processos 2022-05-27 e 01-08-33, apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça, 2022-01-01-36, 22-01-01-37, 22-01-01-74, com parecer da Comissão Executiva. Hélio Souza apresentando os requerimentos 944, 45, requerimento 946 de Irmão de Escrevinel, requerimentos 947, 948, Paulo César, requerimento número 949. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, foi colocada a votação preliminar a aprovação do objeto de deliberação da Casa, o projeto de resolução número 15. A ordem do dia constou processos 2022-01-08-18, em fase de discussão e votação única, aprovado, 2022-01-08-54, em fase de segunda votação e discussão nominal, aprovado com 24 votos sim, 2022-01-03-34 e apresentado 2022-01-07-87, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 24 votos sim, 2022-01-08-19, 01-07-90, 01-08-23, 01-08-28, 01-08-14, ele é pensado ao número 2021-008-8268, 22-01-01-97, 22-00-2353, 002-005, 006-286, 08551, 10-52-7, 2021-008-68, 2022-01-01-80, 2022-01-0226 e 2022-01-1280. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados 2022-01-01-03, 068-62. Ele é pensado 2022-30-800, 2021-007574, com encaminhamento do voto do senhor deputado Coronel Dailton. Em fase de segunda votação e discussão, aprovada, esgotada a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene, extraordinária, de certificado de mérito legislativo em homenagem a 55 anos da Escola do Futuro de Goiás, de Artes Basileu França, para logo mais 19 horas e 30 minutos. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Thales Barreto, Tiago Albernaz, licenciados, delegado Adriana Corsi, em virtude do seu comparecimento em reuniões com a equipe de transição presidencial na área da Justiça e Segurança Pública, e em seguida com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. E, para constar, lavrou-se essa ata que, lida e aprovada, será assinada. Está lida a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, que irão ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Virmondes Cruvinel, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, matéria de expediente, processo legislativo 2022-010864, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Relatório de atividades do terceiro trimestre de 2022, TCE Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento.
Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada, eleita deputada federal do Partido dos Trabalhadores, delegada Adriana Corse. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. Apresento vários requerimentos e projetos, senhor presidente, mas destaco aqui de forma especial a moção de elogio aos policiais civis e peritos e peritas que trabalharam na elucidação de um dos casos mais tristes da nossa história, o cruel e covarde assassinato da menina Luana Marcelo. Quero parabenizar a delegada doutora Caroline Borges, minha amiga, minha colega, todos os policiais civis, na pessoa do agente Newton Salgado, que dedica toda a sua carreira policial a investigar os casos de crianças e adolescentes desaparecidos, e também aos peritos e peritas que estão até agora investigando, buscando indícios desse crime na pessoa da perita Estela Mares, nossa colega. E dizer que ontem, na reunião da transição, eu constei... Peço mais 30 segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos, senhor presidente. A senhora tem a palavra. Constei também que no Plano Nacional de Segurança Pública da próxima gestão presidencial nós tenhamos uma prioridade nas políticas públicas de investigação de crianças desaparecidas. Precisamos ter no Brasil o alerta Amber, que eu já propus aqui, infelizmente o governador da época vetou o projeto, para que todas as autoridades e sociedade sejam alertadas quando uma criança for sequestrada, pois elas são assassinadas nas primeiras horas. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra para apresentar a matéria é o deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando alguns requerimentos, quero fazer um destaque aqui especial, senhor presidente. Um requerimento que nós estamos fazendo ao senhor José Leopoldo, que é o diretor regional do SENAC aqui em Goiás, solicitando a ele a manutenção do SENAC na cidade de Iporá. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Aprendizagem, o comércio, ele é o principal agente de educação profissional voltado para o comércio, bens, serviços, turismo nos nossos municípios. E por isso nós gostaríamos aqui, com esse requerimento, alertá-lo para que a gente possa fazer a manutenção do SENAC na cidade de Iporá e região. Obrigado. O momento ainda é oportuno para a apresentação de matérias. Encerrada. Apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Revogo o despacho. Tem a palavra o deputado Virmontes Cruvinel. Muito bem, senhor presidente. Estamos devolvendo aqui vários projetos relatados da CCJ para encaminhamento ao plenário, senhor presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para o pequeno expediente. As matérias devolvidas pelo deputado Virmontes Cruvinel para a inclusão na pauta, eu peço a autorização do plenário. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Já falou. Projetos apresentados na presente sessão. Deputados, não há projeto, senhor presidente. temos que deixar o deputado Virmontes trabalhar, né? O Bruno não quer deixar. Acerto. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Vem cá, professor. Ordem do dia, votação nominal, processo em fase de primeira discussão, processo 22-01-0776, deputado Thales Barreto,
declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Hebron, com sede no município de Aparecida de Goiânia. Perfeitamente. Antes eu quero considerar como lida o processo 0669 da Governadoria do Estado de Goiás, Lei Ordinária, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, considerada lida nessa sessão de hoje. E posteriormente encaminhada para a Comissão de Tributação Orçamentária. Processo em fase de primeira discussão e votação, já lido pelo deputado Virmontes Cruvinel, 0776, deputado Thales Barreto. Está em discussão. É encerrado. Em votação. É encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Eu só encontro um deputado para me assessorar aqui, né? Deputado Coronel Adailton. Esse quente, pé quente. Esse é meu. Só tem a palavra, Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente, demais colegas, deputados estaduais, pessoas que nos acompanham na TV Alego. Presidente, antes de iniciar a leitura aqui da nossa ordem do dia, gostaria que Vossa Excelência registrasse como presença honrosa aqui no plenário da Assembleia Legislativa o prefeito Dr. Geraldo, da querida cidade de Silvânia, que representa muito bem lá os prefeitos da nossa região da Estrada de Ferro, do estado de Goiás. Perfeitamente. Peço à nossa assessoria que conste em ata a presença dessa nobre autoridade mencionada pelo nosso deputado Coronel Adailton. Iniciando a leitura da nossa ordem do dia, senhor presidente, votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, processo é o 2022-010527. Autor o deputado Paulo César, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Beneficente da Criança e da Família, Centro Recreativo CER, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2021-00-6862 e 2022-000800. Autores, deputado Lissauer Vieira e Charles Bento. Institui a política de estímulo à implantação de tecnologias de conectividade móvel. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-004567, deputado Rafael Gouveia é o autor. Institui no calendário oficial de eventos do estado de Goiás o evento Supermoto Show e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2021-007574. Autor é o deputado Lucas Calil. Declara de utilidade pública a entidade que especifica ONG, Projeto Social Vila América Esporte Clube, com sede no município de Ipameri. Está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. É o 2021-007914. Autor é o deputado Rafael Gouveia. Inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás o Festival Encanto da Primavera, da cidade de Bela Vista de Goiás. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001999.
Autor é o deputado Carlos Cabral. Institui o Dia Estadual do Peregrino. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2022-010136. Autor é o deputado Cairo Salim. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Davi Vieira Passamini. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Doutora. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2022-010137. Autor o deputado Cairo Salim. Concede título de cidadania que especifica a senhora Giovana Almeida Levagildo. Mais ou menos isso, presidente. Mais ou menos assim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. É uns nomes um tanto quanto complicados aqui na escrita, presidente, e fica um pouco difícil a gente fazer a pronúncia, mas vamos lá. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-010174. Autora é a deputada eleita federal Leda Borges. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Josimar Severino Silva. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-008216. Autora deputado Virmondes Cruvinel. Institui a política estadual de hidrogênio verde e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a secretaria para... Revogo. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2019-00-1650. Autor o deputado Cairo Salim. Obriga as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na realização de eventos a fornecer as informações que especifica em todos os meios de comunicação e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-00-1724. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Dispõe sobre a política estadual de diversificação produtiva dos municípios mineradores. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-003732. Autor, deputado Humberto Aidar. Dispõe sobre a substituição de sacolas plásticas convencionais por sacolas superecológicas no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-004785. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Institui a política estadual de tecnologia social. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2019-005787. Autor, deputado Vinícius Cirqueira. Dispõe sobre a publicidade dos recursos transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos e dá outras providências. Antes de ordem, da presidente. discussão, tem a palavra pela ordem, deputado Antônio Gomide.
Presidente, hoje nós tivemos aqui na casa a oportunidade de ouvirmos a secretária Cristiane Schmidt. E ela colocou com todas as letras que ela entregou a essa casa o orçamento de 2023 no dia 30 de setembro. Nós já estamos aí entrando no mês de dezembro. E entendo que é um prejuízo muito grande quando a gente não discute uma casa de leis como a nossa, que um orçamento do Estado, ainda mais no momento que vai entrar uma nova legislatura, era extremamente importante para que a gente pudesse estar aqui debatendo, inclusive na Comissão de Finanças, para que possa distribuir. Então, eu queria pedir ao senhor para que a gente possa requerer aí da mesa a leitura desse orçamento, para que ele possa ser distribuído lá na Comissão de Finanças, para que a gente possa fazer o debate e dar transparência àquilo que nós queremos aqui, fazer o debate, explicar isso à sociedade, ver verdadeiramente quais as secretarias que vão ter o orçamento e aquilo que cresceu, orçamento da UEG, orçamento da cultura, orçamento do esporte, o que vai ser investido na educação e na saúde. Esse é o sentido nosso aqui de sermos deputados para podermos fazer essa discussão e esse debate. Quanto menos tempo, mais prejuízo para a gente e mais prejuízo para a sociedade. Obrigado. Deputado Antônio Gomide, bem lembrado, mas nós acabamos de ler, o senhor chegou um pouquinho atrasado, e ele será encaminhado, né, será publicado no dia de hoje, encaminhado à comissão. Tá certo? Está em discussão encerrada, em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Nós acabamos de aprovar aqui o processo 5787, de autoria do deputado Vinícius Siqueira. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação é o 2019-005925. Autor é o deputado Diego Sorgato. Dispõe sobre o incentivo ao cultivo de plantas citronela e crotalária como ferramentas naturais para o combate ao mosquito Aedes aegypti no estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a primeira votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-006129. Autora, nossa deputada eleita federal Leda Borges. Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a luta antimanicomial. O pessoal está judiando hoje. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Trava-línguas hoje aqui, presidente. Vamos lá. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2019-006261. Novamente, a autora, a deputada Leda Borges, determina a doação de alimentos apreendidos pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, a programas e projetos na área de desenvolvimento social e combate à fome. Perfeitamente. Está em discussão, é encerrada, é em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006376. Autor, deputado Vinícius Cerqueira. Inclui a água mineral envasada entre os itens que compõem a cesta básica. Está em discussão, é encerrada, é em votação encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 2019-006568. Autor, deputado Paulo Trabalho. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais de emergência do estado de Goiás em manter uma equipe multidisciplinar especializada de doença mental para atendimento e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico, em especial as tentativas de suicídio e de pacientes com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de segunda discussão e votação, senhor presidente. 2022-00-2209. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Daniel Warner Santana Duarte. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2020-001155. Autor, deputado Paulo Trabalho. Dispõe sobre a dispensa dos alvarás de localização e funcionamento sanitário e ambiental para entidades de baixo risco. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Os processos números 2020-001156 e 2020-002022. Autores, deputado Cláudio Meirelles e deputado Iso Moreira. Dispõe sobre a divulgação da relação de medicamentos existentes nos estoques das farmácias de medicamentos especializados e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-0015, revogo, 2020-001360. Autora, deputada Leda Borges. Dispõe sobre a instituição do Memorial de Segurança Pública. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001823. Autor, deputado Jefferson Rodrigues. Institui a política estadual que obriga o Estado a fornecer medicamentos e exames de alto custo aos lúpicos. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001951. Autor, deputado Diego Sorgato. Dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas, oftalmológicas, oncológicas e demais procedimentos de saúde às pessoas portadoras de acromatose no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-004751. Autor, deputado Cairo Salim. Proíbe a realização de tatuagens e implantação de piercings nos animais que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-004523. Autor é o deputado delegado Eduardo Prado. Institui o Dia Estadual da Síndrome de Down. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o 2022-010173. Autor, deputado Henrique Arantes. Concede título de cidadania que especifica Marcos Antônio Moura da Silva. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, senhor presidente, é o 2022-010243. Autor é o deputado Sérgio Bravo. Declara de utilidade pública a entidade que especifica o Instituto Mãos que Constroem,
no município de Planaltina de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o 2022-010618. Autor é o deputado Zé da Imperial. Concede título de cidadania que especifica Tiago Salomão Dias. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2022-010619. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Leonardo Trigueiro Cunha. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Apenas esta ordem do dia, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bruno. Nós queremos te agradecer, viu, deputado? O senhor Antes de passar a palavra para o deputado, em questão de ordem, ao deputado Bruno Peixoto, que é o líder do governo, eu quero cumprimentar e dar boas-vindas aqui. O deputado eleito deve começar aqui no dia 1º de fevereiro, André do Prêmio. Seja bem-vindo. Aqui é a sua casa. Aqui é a nossa casa. Tem a palavra pela ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, cumprimentá-lo, estendo a todos os pares. Tive a oportunidade de estar na casa do deputado André do Prêmio, em um belíssimo café da manhã, e já agradeço por me receber em sua casa. E quero também, senhor presidente, convocar, se possível, a comissão mista. Nós temos 2 matérias do governo em tramitação. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra, pela ordem, deputado Thales Barretos. Estava fazendo falta aqui, viu, deputado? O senhor viajou, sempre faz falta aqui. O senhor tem a palavra. Boa tarde, meu querido presidente Álvaro, a toda a mesa. Nós estamos de volta para casa, né? Mas, assim, estão falando ali que estão puxando saco, que o Bruno está puxando saco. Não, o André do Prêmio teve uma eleição difícil, legítima, uma eleição bacana, onde teve quase 70% dos votos de Santo Antônio Descoberto. Isso é um mérito. Mesmo tendo anteriormente como prefeito, como adversário, que quase ganhou a eleição. Então, mas eu quero desejar aqui, viu, André? Seja bem-vindo. Essa casa vai te abraçar. Santo Antônio precisa de você, precisa das suas emendas, da sua participação. Sob o comando do nosso líder, Bruno Peixoto, eu tenho certeza que você vai conseguir buscar grandes objetivos, não só para a região de Santo Antônio, mas o entorno que você representa. Seja bem-vindo a essa casa. Então, em nome do meu líder, Bruno Peixoto, nosso líder quase presidente, né? Então, nós vamos estar juntos aí, poder contribuir. Obrigado, presidente Álvaro. Perfeitamente. Olha, nós temos um pedido de convocação para a comissão mista e a comissão de Constituição, Justiça e Redação, feita pelo líder do governo. Eu consulto o plenário. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Mais um processo em votação, presidente? Só tem a palavra, deputado. Vamos revogar. Muito obrigado, presidente. A doutora Sandra, eficiente que encontrou mais um processo em condições de ser votado, junto com a equipe. Processo em fase de primeira discussão e votação é o número 2020-00-2454. Autor, deputado Rubens Marques. Dispõe sobre a implantação de tratamento de efluentes por tecnologias sustentáveis no âmbito do estado de Goiás.
Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, aí que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Agora realmente encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Perfeitamente. Olha, nós temos aqui uma convocação para as 19 horas de uma sessão solene, extraordinária, de entrega de título cidadão goiano. A convocação é de autoria da deputada Leda Borges, que será às 19 horas. Então, encerro a presente sessão, convocando uma a mais para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão e os senhores deputados e deputadas estão convocados para a sala das comissões. Muito obrigado a todos.